Olá, a variável clima se mostra mais importante no momento, nas cotações e na firmeza do preço do boi. Confira agora no mercado pecuário. Essa é a edição de número 100. Mercado pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. O ágio do bezerro subiu pelo quarto mês consecutivo. Hoje são necessárias 8,4 arrobas de boi para comprar um bezerro. Em 2021, essa relação de troca era de quase 10 arrobas para um bezerro. É ruim para quem precisa comprar, mas é bom, é ótimo para quem cria e revende. Mostra que a virada do ciclo pecuário está cada vez mais evidente. Em 2024, a variável clima é que tem influenciado aí bastante na formação dos preços no mercado do boi. Depois da seca severa, que obrigou muita gente a antecipar a entrega das boiadas, a previsão de chuva acima da média nas próximas semanas favorece o pecuarista. Com as boas condições das pastagens, nesse momento, muitos ainda conseguem cadenciar a entrega dos animais. Exportações aquecidas e dificuldade para comprar boiadas refletem nas escalas de abate. Em São Paulo, são de 5 dias em média, número atípico para essa época do ano. Vamos falar mais sobre a entrega dos animais, a formação dos preços nessa reta final de safra? Eu recebo nessa edição de número 100 do Mercado Pecuário Iberville Neto, HN Agro, e também colaborador do portal DBO. Iberville, muito obrigado pela presença aqui nesse momento marcante para o mercado pecuário, edição de número 100. E com essa notícia, das escalas bem enxutas no estado de São Paulo, como é que você avalia essas escalas? É normal para essa época do ano? Ou a gente pode aí ver algo positivo de que o pecuarista está tendo poder de retenção, já está faltando gado e pode refletir nos preços? Olá, Juliana. Olá a todos. É um prazer e parabéns pela 100ª edição. Juliana, quanto às escalas, a gente está com um cenário um pouco mais promissor para o produtor, né, do que a gente vinha observando desde o início do ano. Aquele aumento de oferta ali no começo do ano foi um aumento maior do que normalmente acontece. A gente teve uma concentração de oferta e agora as escalas deram uma enxugada já há algumas semanas. E isso tem colaborado com um cenário de preços mais firmes. O período de safra não é um período tipicamente de escalas apertadas, então a gente pode dizer que para o momento aqui, sem analisar detalhadamente um histórico, mas a gente está com uma escala justa para o que seria esperado por uma safra. Agora a gente tem que ficar de olho nesses próximos meses, com a chegada da seca, o período mais seco, como que isso vai impactar essa oferta de gado, vamos acompanhando. Ainda existe a expectativa de uma desova grande de animais para esse final de safra, ou você acredita que ela foi distribuída aí ao longo dos últimos meses devido ao El Niño, devido a outros fatores que colaboravam com a entrega dos animais? Juliana, o final de safra é um momento sempre de atenção, então a gente tem que sempre ter cautela quanto a isso, o produtor que vai entregar gado nesse período. Mas, como você bem ponderou, nós temos alguns motivos que nos levam na direção de que talvez esse final de safra seja um pouco mais calmo, pelo menos quando a gente compara com essa oferta forte que foi no final de ano, no começo de ano. Por que isso? Nós tivemos na chegada, no início das chuvas do ano passado, um período no qual o El Niño estava muito ativo, e isso atrasou as chuvas em boa parte do Brasil, consequentemente, apertou um pouco o cenário de lotação em muitas fazendas. Isso acaba impactando a opção do produtor de manter esse gado no pasto, um pouco mais apertado, ou acabar vendendo um pouco mais. E isso foi o que a gente observou. A gente observou vendas bem superiores às do mesmo período do ano passado, agora no começo do ano. O bezerro ainda não tinha dado sinais de um mercado mais firme, e isso se soma ao produtor tendo um pasto apertado ali, e o bezerro não andando naquele começo de 2024, e na nossa visão isso colaborou com aquela oferta de fêmeas. Outro ponto importante é que no meio, ali, meados de 2023, a gente teve uma relação de troca muito atrativa com o milho. Então, os agentes do setor aí, eles indicaram e a própria observação também, né, que houve um aumento muito importante do uso de terminação intensiva a pasto, semi-confinamento e etc. Não o confinamento tradicional,
mas esses sistemas um pouco mais maleáveis, onde o produtor que às vezes não confina normalmente, dá uma tratada a mais. Por quê? Porque o milho estava muito interessante. Então, isso gerou aquele acréscimo forte de oferta no segundo semestre, com agosto ali, registrando recordes e os preços lá embaixo. Então, na nossa visão, esse gado que teve um tratamento que não teria, ou seja, esse milho entrou na jogada para um semi-confinamento, para uma terminação intensiva, ele trouxe gado que sairia ao longo dessa safra que nós estamos atualmente, ao longo desse final de safra que está por vir. Então, tanto a seca devido ao El Niño influenciando o abate no começo do ano, como essa antecipação de gado que estaria disponível agora, lá para o segundo semestre do ano passado, na nossa visão, isso tem potencial para fazer com que esse final de safra seja um pouco mais ameno. E aí eu gosto de frisar isso, um pouco mais ameno, porque o final de safra tipicamente é o período de acréscimo de oferta. Então, não é para a gente necessariamente confiar que o mercado vai trabalhar firme aqui nos próximos meses. Alguma pressão é possível, mas talvez seja mais moderada do que seria esperado aí para a época do ano. Aproveitando o gancho clima, né? Essa variável que influenciou tanto, tem influenciado tanto a pecuária, você tem notícias aí da previsão para os próximos meses em áreas importantes, áreas produtoras importantes também. E pode influenciar nessa entrega aí no final de maio, nesse final de safra. Isso, Juliana, a gente está com um cenário, atualmente o cenário de chuvas tem sido satisfatório em boa parte das regiões, né? Isso colabora com essa situação de briga um pouco mais forte aí do lado do pecuarista, o pecuarista conseguindo segurar esses animais. E agora eu estou com um gráfico aqui, um mapa de previsão de anomalia de chuvas, ou seja, o tanto que deve chover a mais ou a menos do que a média histórica agora em maio. Tá? É um gráfico do IMET, uma imagem aqui do IMET. E para a gente destacar alguns pontos, Goiás, a maior parte de Goiás deve ter chuvas próximas da média, o que para o maio já é um cenário um pouco mais seco, mas chuvas dentro da média. Mato Grosso do Sul, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, tem um bolsão ali com chuvas entre 10 e 50 milímetros acima da média para o mês. Lembrando que a gente está falando acima da média para o maio, que já é o mês mais seco. Então não é que vai chover muito, vai chover um pouco a mais. E Mato Grosso, para a gente destacar outro estado, aqui no norte, nordeste e no centro-sul, a gente vai ter chuvas entre 10 e 50 milímetros abaixo da média, com chuvas dentro da média para o mês e na maior parte das outras regiões do estado. No noroeste do estado, chuvas um pouco acima da média ali. Tá? Então, seria talvez alguns destaques. Minas, salvo algumas áreas pontuais com chuvas acima da média, deve ser um estado que deve ter uma pluviosidade dentro da normal climatológica, dentro da média histórica, e o sul mais chuvoso. Então, seriam alguns destaques aí para a gente comentar. Falando em mercado pecuário número 100 nos Estados Unidos, a arroba chegando próximo aos $100, ou seja, o dobro da arroba brasileira. A tendência se mantém? Como é que está influenciando as importações deles e as nossas exportações? O patamar da nossa arroba, ele, por questões de posicionamento, por questões de mercado, ele acaba sendo abaixo da arroba americana historicamente. Agora, a distância, aí a gente está falando da questão do ciclo pecuário lá numa fase de oferta mais curta, e aqui a gente saindo de uma fase de oferta maior de gado para uma fase que acreditamos seja de oferta um pouco mais comedida num horizonte não distante, né? Ainda, se a gente pegar os dados parciais de 2024, ainda temos aumento na comparação com o ano passado, mas agora, em março, por exemplo, foi o primeiro mês de redução da participação de fêmeas nos abates, se a gente considerar os últimos 12 meses. Então, é um pequeno indicativo, mas se somando ao mercado do bezerro um pouco mais firme, esses pontos aí, eles vão nos direcionando para essa expectativa de que realmente o ciclo pecuário não está muito longe dessa virada. Por falar em fêmeas, por falar em bezerros, o ágio do bezerro voltou a subir na parcial de abril e acumulou o 4º mês de alta consecutiva. É mais um sinal, né, dessa mudança. Isso, quando a gente trabalha, vamos dizer, o bezerro tem todo o seu mercado ao longo do ano, então há momentos de melhoria e de redução da troca, mas quando a gente coloca isso no contexto de ciclo, de fase do ciclo, o que normalmente ocorre, salvo as oscilações mês a mês,
é que nas fases de alta a gente tem relações de troca mais apertadas. Essas relações de troca mais apertadas, elas ocorrem por quê? Porque o bezerro está valorizado, isso melhora o resultado da cria, o criador olha para aquela vaca já com mais carinho, porque ela está produzindo um bezerro valorizado, tira essa fêmea da oferta para abate, e o mercado se retroalimenta e acaba subindo mais, porque a oferta de carne diminui como um todo. Então, quem manda no ciclo pecuário é essa oscilação da oferta de fêmeas, que por sua vez é gerada pela oscilação de preços do bezerro e rentabilidade da cria. Falando ainda do ágio do bezerro, eu queria que você me falasse como é que está a cotação hoje, ainda é um momento interessante para compra ou quem precisava comprar já perdeu essa oportunidade? Juliana, se a gente pensar aqui, fizer uma relação de troca, quantas arrobas de boi eu preciso para comprar um bezerro, usando dados aqui do CPEA, a gente está falando agora em abril de 8,4 arrobas de boi gordo por bezerro. No ano passado, essa relação era de 8 arrobas de boi gordo por bezerro. Então, a gente está falando de 0,4 arroba a mais para comprar o mesmo animal, então piorou essa relação de troca na comparação com o ano passado. E se a gente voltar aqui, ela está no pior patamar desde setembro do ano passado. Só que quando a gente volta alguns anos, ainda comparando abril, a gente, em 2021, precisava de 9,9 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. Então, era uma relação muito mais apertada do que atualmente. Lembrando que essa relação, para quem compra o bezerro, né, quanto menos arrobas ele gastar, melhor. Então, eu diria que a gente ainda está numa época interessante de comprar bezerros, mas talvez o melhor momento tenha sido ali ao longo de 2023. Então, é possível que a gente já esteja na direção de uma relação de troca um pouco mais justa nos próximos anos, para não dizer meses, né? Bom para quem vende, pelo menos. Eu diria que acaba sendo bom para a cadeia como um todo. Claro que existe um reposicionamento, né? Como quando a relação de troca fica mais apertada, o recriador ele tem que fazer os seus ajustes, ele tem o ponto negativo, mas quando a gente olha a cadeia ao longo da cadeia como um todo, o setor de insumos se beneficia da fase de altas, a gente tem um cenário aí de arrecadação maior. Basicamente, na fase de alta, quem tem um resultado indo na direção oposta, acaba sendo a indústria que compra os animais terminados, né? Pensando em resultado aqui no Brasil. Mas essas indústrias também acabam tendo um efeito de tamponamento, porque tem operações aqui, até boa parte das operações, a maior parte delas muitas vezes é fora. Iberville, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário mais uma vez. Obrigado, é um prazer, contem com a gente. E antes de encerrar, eu quero deixar um presente para você nessa edição de número 100 do Mercado Pecuário. Abril é o mês da saúde animal aqui na DBO. Por isso, nós disponibilizamos um e-book, que é um livro digital, sobre sanidade do rebanho brasileiro. Além dos animais saudáveis serem mais produtivos, a gente sabe, né, que a sanidade é muito importante para a fluidez do mercado, atendendo não só as demandas internas, quanto principalmente a dos compradores externos. É uma coletânea de reportagens especiais produzidas por nossos jornalistas e também pelos especialistas parceiros. E todo o conteúdo é de graça, basta você entrar no portal DBO e baixar o seu. Lembrando que se você tem dúvidas sobre o mercado pecuário, manda pra gente lá no nosso Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca dos especialistas para responder você. Muito obrigada pela companhia nessas 100 edições. A gente se encontra. Tchau. O Mercado Pecuário DBO tem apoio da Elanco. Melhorar a vida dos animais, melhora a vida.